A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Eu sei que Deus tem uma bênção nessa noite para o seu coração. E para você também que está nos assistindo nessa live, Deus quer abençoar a sua vida poderosamente. Basta abrir o seu coração para que Ele faça infinitamente mais do que você pede ou pensa. Aleluia. Nós vamos abrir em 1 Reis, no capítulo 2 de 1 Reis, versículo de 1 até o 10. Glória a Deus. Vou ler ali que é mais fácil, as letras grandes. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos. E os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeté, os quais matou em tempo de paz, vingando sangue derramado em guerra. Manchaste com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias dos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que as suas cães desçam a sepultura em paz. Porém, com o filho de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência e estarão diante dos que comem à tua mesa. Porque assim se houve comigo quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me amaldiçoou durante a maldição no dia em que ia a Manaim. Porém, ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não o mataria a espada. Mas agora, não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente e bem saberás o que lhe hás de fazer para que as suas cães não desçam a sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Deus maravilhoso, nós nos alegramos em Ti, Senhor Deus, nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus tome conta da nossa mente, do nosso coração, de tudo que nós, ó Pai, viemos realizar neste local, e que o Senhor, Pai amado, tenha a palavra nos nossos lábios. Pai, a despeito de qualquer coisa, fala através, ó Pai, do Teu Espírito aos nossos corações, a despeito de que somos, a despeito daquilo que temos, porque, Pai amado, quem somos nós diante da Tua grandeza? Por isso, toma aqui neste auditório as mentes e corações, cativa a voz do Espírito Santo. E que o Senhor, Pai amado, quebre todo grilhão, toda ação maligna neste local, que as mentes e corações sejam livres, ó Pai amado, para Te adorar, para Te buscar, e para, ó Deus amado, buscar a Tua palavra. E aqueles que também nos assistem, Senhor Deus, ó Pai, e aqueles que hão de nos ver também, Senhor Deus, através dessa live, que o Senhor fale profundamente as suas mentes e corações, para que o Espírito de Deus tome conta das suas vidas e eles possam, ó Pai, ser homens da Tua promessa. Pois é no Teu nome, Jesus, que nós oramos
e já agradecemos. Amém. Pode sentar aqui. O tema da nossa mensagem é Passando o Bastão do Reino. E eu peguei esse texto porque esse texto tem uma história bem interessante. Enquanto a gente acha que não existe política no meio do povo de Deus, né? O homem é um ser político, e por ser um ser político, você tem política em todas as coisas que você faz ou vive. No trabalho, na sua vida social, aonde você anda e aonde você caminha, existe a política. E tem gente que fala que não quer saber de política. Ele já está fazendo a política de não querer saber de política. Mas o que nós temos aqui é uma estrutura de que vai acontecer algumas coisas, porque antes disso acontecer, estava Adonias, irmão mais velho da casa de Davi, que provavelmente tinha direito a se tornar aquele que seria o herdeiro do trono, mas Deus muitas vezes muda a sorte, às vezes Ele escolhe o menor para ser o maior, né? Ele muda, como mudou na casa de Jacó, como mudou em outras regiões de Jacó com Esaú. Então Deus faz as mudanças. Nós que temos que estar ligados com o Espírito Santo e com a direção de Deus para perceber as propostas de Deus diante de uma jornada. E Adonias já tinha aliciado Joabe, chefe do exército do rei Davi, já tinha aliciado Abiatar, sumo sacerdote que serviu a Davi, e estavam lá no monte, num outro local, fazendo festa, já proclamando Adonias como rei de Israel. E o profeta Natan encontra com Betseba e fala para Betseba que tem ali uma proposta do rei há muito tempo, que Salomão seria rei de Israel. E aí ela faz uma política, né? O Natan fala assim, você vai na frente e cobra a promessa que Davi fez. E depois você, terminando de conversar com Davi, eu chego. E ele chegou por depois dela conversar com Davi. E aí o rei vira para Natan e fala assim, olha aí o profeta, vamos perguntar para ele. E já estava combinado entre ele e Betseba. Mas eu acredito que por uma inspiração divina, ele entrou em um contexto para que o reino continuasse sendo um reino bem-sucedido. E ele sabia dessas coisas porque nem ele, nem Betseba, nem Salomão, nem um daqueles homens que eram fiel a Davi foram convidados para ir lá no monte adorar o Senhor, porque já estava planejado algumas pessoas capciosas assumir o reino. Uma delas era o tal de Joabe, outra era o Abiatar. Eu fico vendo esses dois extremos porque Davi dá conselho a respeito dele bem específico. E o Abiatar, Davi manda ser trocado o seu sacerdócio. E essas coisas, queridos, estão dentro de um conceito de transferência do reino. Eu fico observando que Davi, ele quando é impactado fazer essa conotação, ele manda chamar Salomão, seus anos já estão indo embora, ele já tinha cumprido a carreira que Deus traçou para a vida dele. Eu não sei, porque às vezes não sabemos o tempo da vida nossa sobre a face da terra, e nós não temos uma consciência a respeito dessas coisas, porque às vezes a criança está no meio da congregação, e a perspectiva dela é que ela é desligada de tudo isso aqui que nós falamos, mas a perspectiva não só dela, mas da família, que ela vai viver muito tempo. Talvez ela vai viver mais do que a gente. E
a visão de um adolescente é que ele não se preocupa com nada e que aí ele está para usufruir da sua vida enquanto ele pode usufruir. E quando chega na mocidade, ele já está preocupado com um emprego, está preocupado com uma atividade para conquistar uma vida pessoal, formar uma família e assim cumprir uma carreira proposta para a sua vida. E quando nós chegamos numa fase adulta, nós já esperamos ter a nossa casa, o nosso carro, nossa vida estabilizada para criar a nossa família e produzir um bom resultado. Essa é a cogitação humana, aquilo que carrega a nossa vida. E nós estávamos num culto com o pastor Wesley, na casa do Rodolfo, e ele pondera algumas coisas específicas, quando Jesus indaga coisas tão fortes, e nos leva a ser impactado não só com a vida, mas com o reino de Deus, com a proposta do Senhor. E aqui nós encontramos Davi transferindo o reino para um mais jovem. É o rei idoso, ancião, nos últimos momentos de vida, entregando a coroa ou passando o bastão do reino para alguém que poderia dar um novo pique na carreira. Nós não só vemos isso aqui, nós vemos quando Paulo passou para Timóteo também uma proposta do reino. E outros homens de Deus que passou esse bastão na sua corrida da fé. E eu acredito que Jesus chamou 12 discípulos e passou a estabilização da continuidade desse reino para esses 12 homens. E hoje nós estamos aqui, recebendo também o bastão do reino para darmos uma continuidade nas propostas e naquilo que Deus tem estabelecido. Então, o que está correndo aqui nesse local é uma transferência, irmãos, e não é pouca coisa, porque quem está transferindo essas informações é um homem segundo o coração de Deus. A gente olha assim, mas é um homem segundo o coração de Deus que pecou, ele era um homem, ele errou. Quem não erra? Quem está aqui que não comete erros? Davi cometeu erros, mas ele estava transferindo o reino para o próximo rei de Israel. E transferir o reino é acrescentar algumas coisas que você precisa centralizar na vida, na alma e no coração. Porque ele vai aproximando a morte do rei Davi, ele estabelece algumas coisas. Eu vou pelo caminho de todos os viventes, eu estou morrendo, eu estou indo embora. Quem aqui teve experiência com homens de Deus muito usados, muito experimentados na obra de Deus, a gente sabe o que é um homem desse ir embora. Mas que cria um hiato em algumas coisas da vida. Não só da vida pessoal de quem conheceu, mas da igreja. Porque eu já andei com homens de Deus que, meu irmão, eu não faço o que ele fazia sendo velho. Eu não chegava nem aos pés dele com a carreira que aquele homem completou sobre a face da terra, mas ele deixou uma esperança, uma perspectiva de um Cristo na vida dele, da qual nós gostaríamos de vivenciar e andar com ela. E eu acredito que Deus quer capacitar a gente sobre este reino, porque Deus estabeleceu isso dentro de você. Ele não estabeleceu fora de alguma parede, fazer o meu reino começa dentro de você. Cria-se em nós uma responsabilidade de fazermos esse reino de Deus se apresentar à humanidade. É uma das coisas que eu fico impactado, porque Davi, ele pega e fala para Salomão uns conselhos bem fortes. Eu vou pelo caminho aí, ele fala assim, coragem, pois, e ser homem. É a primeira palavra que ele faz, olha, você está pegando um reino aí extraordinário.
povo que se chama povo de Deus, e você vai governar esse povo de Deus, e Deus quer que você seja homem, e ser forte, ser corajoso. É uma das coisas que Deus implanta na vida de Salomão através do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. E eu fico vendo esse conselho vir à nossa vida, porque Deus, quando foi passar para Josué, falou: ser forte e corajoso. E assuma aí a posição que eu estou estabelecendo na tua vida. E ele faz os mesmos conselhos: guarda, medita na palavra, de dia e de noite, guarda ela no seu coração, para não pecar contra o Senhor. Ele vem estabelecendo alguns pontos que nós precisamos ter isso como meta na alma e no coração, porque o reino está sendo transferido para mim e para você. E nós temos que abrir a mente, abrir o coração, para ver o que Davi está falando, para andares em seus caminhos, para guardarem os seus mandamentos, os seus estatutos, e os mandamentos, e os seus juízos, e os testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Hoje nós temos muito mais que a lei de Moisés, né? Hoje nós estamos acima de um conhecimento da qual eles não tinham antes. Nós estamos vendo as profecias se cumprirem na íntegra. Nós estamos vendo o reino de Deus se desenrolar cada passo sobre a face da terra. E nós estamos como convidados do altar de Deus para sermos a carta dele aberta e os homens lerem este reino sobre a vida e o nosso coração. E Deus estabeleceu isso para que nós venhamos crescer. E olha como é extraordinário. E ele fala assim: olha, é importantíssimo você guardar, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo que se teus filhos andarem nos seus caminhos e andares na minha face fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor no trono. Ele coloca uma coisa tão forte aqui para Salomão. Ele fala assim: olha, tu observa e anda, porque Deus fez uma promessa que o reino dele seria sobre a nossa casa para sempre. Irmãos, Davi está transferindo uma informação que Deus deu ao coração dele. Deus falou que faria do reino dele. Ali Deus estabelecia o reino para sempre, era para Saul, e Deus colocou na casa de Davi. E Davi agora está acendendo o coração de Salomão para que ele permaneça na fidelidade, na integridade, e que este reino seja estabelecido na casa dele e na vida dele. E ele dê continuidade. E o que Deus falou conosco? Se você andar na minha presença, ser fiel, eu abençoaria até a 7ª geração. Deus também está transferindo para a gente, querido, coisas que são promessas, coisas para serem acrescentadas no governo de Jesus sobre a nossa vida, no estabelecimento do reino de Deus que cresce dentro de você e dentro de mim. E esse desafio, querido, é para todos nós. E esse reino só vai poder crescer na sua vida, no seu coração, se você assumir as palavras de conselho que Davi passou a Salomão. Mas ele vem com alguns pormenores. Salomão recebe alguns conselhos específicos de Davi sobre Joabe. Joabe era um homem capcioso, respeitava a ordem do rei. Foi ele que trouxe Absalão, e o rei falou para não matar o filho dele, e foi ele quem matou. Foi ele que vingou a vida de Abner, matando, porque Abner matou o irmão dele em guerra, e agora ele estava matando Joabe na traição, porque Joabe trouxe os anciões e toda a terra para poder fazer conselho com Davi e se tornar
Davi rei em todo Israel, ele estava trabalhando para isso. Agora pensa, Abner era um homem que tinha uma visão extraordinária de paz, de reino, e não queria matar os seus irmãos. Mas Joabe estava com o coração cheio de vingança e matou Abner e Amasa, homens melhores do que ele em tempo de paz. Davi ficou atravessado muitas vezes na garganta com esse Joabe. Joabe, quando Absalão foi morto, Davi chorou amargamente e fizeram da guerra, da vitória, talvez um pano de fundo de destruição. E Joabe levantou: lava teu rosto, levanta aí, senão vai levantar um homem por aí mais sagaz que você e vai tomar o reino das suas mãos. Já pensou? Ele era muito capcioso. Foi ele que botou palavras na boca de uma mulher para poder trazer Absalão de volta para o reino onde Davi deixou ele num local distante. Agora, quantas coisas esse Joabe fez e prejudicou uma construção sadia no governo de Davi. E Davi teve que ficar com ele na garganta, porque ele era um cara que era obediente a Davi, fazia as coisas, mas também desrespeitava as ordens que Davi dava. Por isso que quando Davi vai passar o reino, vai transferir um reino, ele dá um conselho a Salomão: existe homens que não podem participar do reino com você. Quando eu falo, eu vejo duas vertentes dentro desse aspecto. A primeira é aquela que está na congregação, pessoas que desrespeitam, que tratam levemente os ministros da casa do Senhor, que desrespeitam os homens que estão colocados para trabalhar diante do sacerdócio da igreja. Eu fico vendo coisas que são colocadas paulatinamente dentro de uma estrutura da qual nós muitas vezes passamos por cima e muitas vezes não damos o devido valor. E isso muitas vezes traz uma consequência na sua vida pessoal, na estrutura de obediência, até mesmo, eu não falo aqui de uma obediência cega, querido. Eu falo de uma obediência consciente sobre o reino de Deus. Isso traz uma estrutura de bênção sobre a sua vida. Por outro aspecto, eu vejo isso dentro do reino, coisa que nós não podemos construir para nós. Na vida pessoal, nos tornarmos um homem sagaz, que respeita as coisas, que faz por detrás umas outras atividades para destruir ou para não trabalhar em favor da construção do reino sobre a sua própria vida. Isso é perigoso, porque Deus deixa de crescer na estrutura do seu coração. Você começa a tornar-se um Joabe diante dos olhos de Deus. E por outro lado, nós encontramos um tal de Adonias, sacerdote do reino, que sobre a casa de Adonias havia uma maldição. Adonias era o último sacerdote da casa de Eli. E Deus determinou uma ação contra a casa de Eli. E eu vejo Adonias tomando decisões na vida longe da proposta de Deus, quando ele sai lá para o monte à busca de se firmar no reino como sacerdote, se firmar no reino como uma proposta pessoal de trabalho e de conquista sua. Ele está saindo fora de um conselho de Davi para pegar conselhos de Adonias. Eu fico olhando essa estrutura na vida do reinado de Davi, e Davi fala para ele: olha, remove ele do sacerdócio. Era o que Deus tinha profetizado sobre a casa de Eli, que não haveria sacerdote mais da casa de Eli sobre o reino de Deus, e o último sacerdote estava se cumprindo neste local, no reinado de Salomão.
Quando Deus está estabelecendo esses fatos acontecendo, é como Deus estivesse dando um conselho para a sua vida pessoal no reino. Fala assim, olha, você é constituído reis e sacerdote, a sua vida tem uma construção, você não deve estar brigando pelo sacerdócio, pelo interesse das ovelhas, como fala lá os pastores que tosquenejam as ovelhas, que comem a gordura, vivem babescamente e esquecem do compromisso que Deus chamou ele para exercitar sobre a face da terra. Talvez esse conselho de Davi para Salomão está sendo um conselho tão alicerçado que ele mostra pessoas que não são boas para estar com ele no reino, como também, ou a gente pode trazer para a vida pessoal, coisas da vida pessoal que não pode fazer parte deste reino, na nossa própria vida e dentro da igreja. E como também ele pode estar apontando pessoas boas para o trabalho, como aquele estrangeiro que ele fala, esse sente à mesa contigo, Barzilai, sente à mesa com você, porque ele andou comigo quando eu fui afligido por Absalão, meu filho. E ele estendeu a sua mão e ficou lado a lado, ombro a ombro comigo. Irmãos, quando a gente passa por batalhas difíceis, é difícil a gente encontrar homens que ficam ombro a ombro conosco, que cresce na estrutura e que faz a obra de Deus com carinho. E dentro desse contexto, Salomão tem discernimento do seu irmão Adonias. O irmão Adonias pega a mãe de Salomão, Betseba, no canto e fala assim, você sabe que o reino seria meu. O coração dele, querido, está inclinado no governo e na disputa deste trono que está sendo colocado sobre a vida de Salomão. O que eu entendo aí é que muitas vezes aquelas pessoas que muitas vezes cobiçam certas coisas, que ainda não está no direito dele cobiçar, que deseja assumir coisas que não é do direito dele assumir, fazer coisas que não é do direito dele fazer, mas ele acha que ainda é dele. E o que ele pede a ex-esposa do rei Davi, que Davi deitou com ela só para aquecer o seu corpo, mas não fez nada com ela, não assumiu como esposa, era uma moça jovem. Davi entendeu que ele estava velho, ele não podia dar uma assistência àquela mulher como deveria dar. Você vê que um homem que tem luz de Deus, ele sabe o que é melhor para a pessoa e trabalha no melhor para essa pessoa. E ele passa isso para Salomão. E uma das coisas que eu fico maravilhado é que quando Davi está passando essas coisas para Salomão, Salomão recebe uma palavra, ele faz segundo a tua sabedoria. Outra pessoa que Davi dá conselho para Salomão é um tal de Simei. Esse tem demais dentro de congregação. Simei é aquele que amaldiçoa, aquele que fala mal, aquele que critica o irmão, aquele que trata levianamente contra o altar. É esses que muitas vezes se levantam. E aqui Davi está tendo um anteparo para Salomão, falando assim, meu filho, desses, o senhor, você age segundo a tua sabedoria e toma uma decisão a respeito deles. Eu fico vendo esses conselhos de Davi, sabe, de uma forma tão abrangente, porque quando a gente vê pessoas como Joabe, que deseja manter o governo do seu chefe de exército, o cargo, que briga, que luta para continuar sendo chefe do exército do rei Adonias, continuar sendo aquele que está com um cargo na igreja poderoso. Você entende? É um cara que está brigando por alguma coisa que ele deseja manter. É isso que Joabe está fazendo. E muitas vezes nós encontramos pessoas assim que preferem matar os outros. Não mata com a faca, não mata com um tiro, mas mata com palavra, com ações, com atitudes. Mata e não deixa a pessoa crescer dentro da igreja. Eu já vi dentro da igreja, querido. Eu não vou falar o nome, porque já até faleceu, mas não vou falar o nome por questão de ética.
esse homem estava pregando sobre Apocalipse, um irmãozinho criticou, falou alguma coisa, ele bafou aquele irmão na frente da congregação, para o irmão não falar nada. Em vez dele pegar a palavra do irmão e instruir em sabedoria, se não soubesse, ir atrás de conhecimento para depois passar para o irmão, para a congregação, na próxima a gente vai passar a informação melhor para vocês. Mas não, ele abafou aquele irmãozinho. Sabe o que é isso, querido? É pessoa que luta pela sua posição de igreja. Não sabe se humilhar. Uma vez eu passei uma vergonha, eu vou até contar. O Herbert era professor da escola dominical, o cara era bom. Lia a Bíblia, mas comia a Bíblia, era bom, cara. E ele me liga de noite, olha, dá para você me substituir amanhã na igreja. Eu falei, rapaz, dura coisa eu estava me pedindo. Mas eu vou, irmão, para tampar o buraco eu vou. E eu fui. Ele me passou as apostilas de noite, e eu tive que ler aquelas apostilas, fiquei até a madrugada lendo aquilo, e é difícil você assumir toda uma estrutura da história naquele exato momento, inclusive sobre o livro dos gafanhotos, consumidor, migrador, aquele livro de Ageu. É Ageu? Malaquias? Não, não é Malaquias não, irmão. É aquele que tem os gafanhotos, ele fala assim, é um profeta menor. Eu passei tantas lutas que eu até esqueci. É Ageu? Eu sei que é um livro pequenininho, mas que bem... Bom, aí eu estava lá, e me esmerando para dar o melhor. E aí eu entrei na história ninivita e não estava tão preparado, mas tinha um irmãozinho, sabe? Afiado na questão da história dali, porque estudava para poder debater com ele, entendeu? E eu estava lá falando e ele levanta assim, não, irmão, isso aí foi num tempo tal, assim, assim. Eu falei assim, é meu irmão? É, irmão. Ih, irmão, me perdoa. Irmão, você está mais preparado do que eu para dar aula aqui. Eu queria que você viesse aqui e desse essa aula para a gente. Eu não estou bom não me preparei tanto quanto o irmão. O irmão está afiado. Eu queria que o irmão viesse aqui e desse aula no meu lugar, irmão. Essa matéria eu peguei de tal hora da noite até agora, para passar. E aí o irmão olhou assim, não, irmão, não vou não. Não, irmão, vem aqui, ajuda a gente, cara. Mas ele não. Ele estava fazendo as perguntas para me prensar na parede, irmão. O coitadinho aqui, inexperiente, estava sendo imprensado porque estava estudando para Juju. Eu cheguei em casa, irmão, eu fui chorar no altar de Deus. Oh, Deus tem misericórdia de mim, não deixa eu nunca mais assumir desse jeito uma palavra. Foi difícil para mim, irmão, mas eu chorei, fiquei triste. Mas não fiquei triste com o irmão, não fiquei zangado com o irmão, não, fiquei comigo mesmo. Porque era eu que tinha que estar mais preparado. E aí eu estava saindo da escola dominical, passando por fora da igreja. Aí ele veio na minha direção, irmão, quero te pedir perdão. Porque eu estava fazendo pergunta para você ser experimentado ali. Não fiz uma pergunta para adquirir conhecimento, porque eu já sabia. Eu fiz perguntas para experimentar você. Eu quero te pedir perdão. Eu falei, não, meu irmão, eu que tinha que pedir perdão ao irmão, porque eu não estava preparado para transferir o conhecimento que você queria. Você entende, querido? Tem muitas coisas que a gente não sabe que acontece. Mas essas pessoas que muitas vezes disputam para mostrar quem é o melhor, para mostrar a situação, mas não ajudam o crescimento. E você pensa que é fácil? Eu tive homens assim, que são estudiosos. Você falou uma palavra, ele foi lá, foi indagar a minha palavra que eu falei. Só que ele, em vez de ele falar para mim particularmente, ele fala em público. Eu falei, meu Deus do céu.
E eu não acredito que aquilo é do jeito que ele falou. E aí eu fui conversar com ele. Não, irmão, essa palavra é isso que eu falei mesmo. Eu li lá no comentário de Russell Chat. E se você quer ver, você vai lá. Eu mostrei para ele. E um dia ele mesmo estava fazendo uma pregação e ele falou assim, olha, não é para comer as bolotas que caem na comida do porco. Estava falando sobre o filho pródigo. Eu falei assim, oh meu Deus do céu. Aí eu chamei ele no particular, quando eu tinha terminado a palavra, não é bolota de comida de porco, querido. Ali é tirada da alfarrobeira, são as vagens, tirada da alfarrobeira. Mas eu falei no particular com ele. Não é uma bolota de porco, nem aquelas coisas que os pastores falam. É uma vagem com pouco sabor nutritivo. Que em tempo de crise até as pessoas comiam dela. Só que para o filho de Israel não era digno descer ao nível de comer a comida que era lançada aos porcos. Era nisso que Deus estava falando. Você tem direito de comer coisas da mesa do Senhor. E é esse tipo de pessoa, muitas vezes, que a gente vê a conotação de Joabe, lutando pelo cargo, lutando pela posição, quer manter o governo nas suas mãos do reinado. E o outro é o Abiatar, que quer continuar sendo sacerdote, para manter aquela pompa, aquela vantagem diante da congregação. E o outro é esse Simei, que amaldiçoa no caminho ao rei Davi. Joel. É Joel, glória a Deus. O livro é Joel, pessoal. Aleluia. Então é esse Simei, que amaldiçoa, sabe? Esses crentes que precisam mudar o vocabulário, você entendeu? Pessoas que estão andando na fé, que muitas vezes deixam de trabalhar para o reino para falar mal. Deus fala que existem 6 coisas que Deus abomina, né? Não, que Deus rejeita. E a 7ª que Deus abomina, que é o irmão que fala mal do outro irmão. Que semeia contenda no meio da congregação. Irmão, já pensou? Se torna abominável diante de Deus. Por isso que a construção do reino tem que ter um estabelecimento forte dentro da gente. Quando você está recebendo de Jesus essa dádiva, pela graça de Deus, de você fazer parte da mesa do Senhor, ser chamado filho de Deus, andar na sua presença, e Deus criar o reino dele estabelecido dentro de você. E se você deixar ele crescer, a Bíblia fala que rios de água viva fluirão de dentro do seu coração. Não é qualquer coisa que vai fluir daí, irmão. O Espírito de Deus vai fazer uma revolução na sua caminhada de fé. Isso vai fazer diferença. Mas esse reino que está sendo transferido, você tem que assumir ele na sua vida e lutar no conhecimento da palavra, tirar as coisas que não são boas e não deixar que a estrutura de Joabe entre aí, a estrutura de Abiatar entre aí, e de Adonias, que é aquele que quer tomar o reino. E ele quer tomar o reino, como eu falei, abraçando Betsebe, falando assim, olha, me dá aquela esposa de Davi que não foi assumida por ele para ser minha esposa. Muito capcioso o pedido dele. Salomão tem discernimento disso. Fala assim, por que Adonias pede não somente a esposa, mas também o reino para você? O cara queria o reino, queria o púlpito, queria a direção, queria aquilo que não faz parte de ele ter nas suas mãos. Salomão dá umas decisões severas. Adonias foi logo à morte. Ele bota a mão no altar, mas morreu no altar. Com a mão no altar. Morreu. E Joabe também corre para o altar e põe a mão no altar. Aquele corinho que fala que se você quer misericórdia, põe a mão no altar. Nem sempre quem põe a mão no altar
tem misericórdia. Sabia? A Bíblia fala que existe pecado que a gente não ore. Já pensou? Tem coisas que pessoas fazem que afrontam a Deus. Isso é terrível. Ananias e Safira fizeram isso. Talvez se estivesse diante de João, ela não teria morrido, sabia? Mas foi mexer com Pedro. Você entende? Foi mexer com um cara ousado, intrépido, que tinha uma visão. Porque tu mentiste ao Espírito Santo, mulher? Tu vai morrer igual morreu o teu marido. Já pensou, cara? O negócio é sério. Esse pessoal pensa que não acontece hoje. Olha, cuidado, hein? Cuidado quando Deus começar a derramar o poder dele, a unção dele, as revelações, as curas, as manifestações poderosas. Irmão, vocês vão ver homens de Deus que têm palavra de acontecimento. E acho que as duas testemunhas vai ser um sinal desse sobre os finais dos tempos terrível. Que as pessoas vão ficar com medo dele. Você entende? E eu acredito que isso pode acontecer hoje. A gente que tem que buscar a santificação, nosso relacionamento com Deus, porque essas coisas acontecem, querido. E aqui está esses homens morrendo com a mão no altar e não teve misericórdia. Agora, quanto à salvação, só Deus sabe. Eu não posso falar sobre salvação da vida de Deus. Eu posso mostrar que o caminho, muitas vezes, de certos homens não eram bom. Mas eu não sei se lá com a mão no altar ele está pedindo perdão para Deus. Você entende? Eu não sei como ele está construindo a vida dele no altar. Eu não sei. Eu não sei como você está construindo a sua vida. Mas eu sei que você tem que buscar aquele que pode mudar a sorte da sua caminhada. E aqui nós encontramos uma sentença sobre esse Simei que amaldiçoou. Os que amaldiçoou, que sabe o que acontece com ele? São isolados. Na vida pessoal. Quem fala muito mal das pessoas, que ninguém quer ficar perto dele, ele é isolado. Ele não tem relacionamento, ele não tem um abraço, ele não tem um aconchego com outras pessoas. As pessoas isolam ele e ele vai morrendo no seu isolamento. Sabia disso? Simei morreu no seu isolamento. Olha, você fica isolado na tua terra. O dia que você sair dela, rapaz, tu vai morrer. Você amaldiçoou meu pai me deu um conselho a respeito de você. Olha aí, rapaz. Entende? Davi não matou ele, mas Davi passou a transferência da situação dele. Já pensou, irmão? Tem coisas na vida que você acha que está dando certo. Mas lá na frente, você vai encontrar o que você fez. E aí é sério. Você entende? É essas coisas, muitas vezes, que acontecem dentro da congregação. E que precisa ser despertado. E nós precisamos ter um entendimento que o conselho de reino de Davi é como se fosse uma palavra de sabedoria de Deus para nossa alma e nosso coração, para nós permanecermos nessa jornada e não desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, mas prosseguimos para o alvo da soberana vocação da qual eu e você estamos sendo convocados e chamados para não se perder no caminho. E eu fico olhando essas maravilhas de Deus, e quando chega esse Simei isolado, aí a jumentinha dele sai fora daquelas cercas, atravessa o local do rio e ele sai atrás. O cara morre por causa do jumento, morre por coisas poucas da terra. Muitas vezes pessoas morrem por bobagem, por não ter a graciosidade de vivenciar propostas de Deus na sua caminhada de fé. Eu fico vendo pessoas que trocam o reino dos céus por coisas que são transitórias na vida. É impressionante como o coração do homem é mau, perverso, e deixa as coisas do reino de Deus. É por isso que Deus bate severamente sobre o reino dele e mostra
que Ele é mais importante do que a sua casa, do que a sua família, do que a sua própria vida. Deus insiste constantemente que esse reino tem que assumir no seu coração a primazia da história da sua caminhada. Porque Jesus, Ele vem conversando alguns aspectos, não quer dizer que você vai chegar agora, chutar o pau da barca e sair da tua casa, da tua família. Mas Deus faz aquilo que não deixar pai e mãe, por amor de mim, por amor de Deus. Quer dizer, você está sendo confrontado com o amor de Deus. Não é digno de mim. Se você quer me seguir, tome a tua cruz e siga-me. E outra palavra, Deus fala assim, maldito todo aquele que sobe ao Calvário. Querido, você assumiu a cruz, você morreu com Cristo lá em cima, você agora é maldito para o mundo. O mundo vai jogar em cima de você a sua cólera, a sua raiva, suas desencresias, suas iras, suas pelejas, ele vai jogar em cima de você. Se você não tiver maturidade para sofrer o impacto dessas coisas, você vai odiar, vai deixar até de amar ao reino de Deus e às pessoas. Porque nós estamos sendo colocados como um para-raio. Jesus falou assim, se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Vão fazer com vocês muitas coisas que fizeram comigo. Vocês têm que estar prontos para que este reino cresça de forma tão maravilhosa dentro de você, que você tenha estrutura de enfrentar as coisas que são lançadas naquela cruz contra a sua vida. Porque Jesus tem que prevalecer aí dentro, meu amado. É reino de Deus em vós, a esperança da glória. É Cristo em vós, a esperança da glória. Se você quer esse Salvador, quer este reino para você, primeiramente, você tem que receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É o maior propósito da entrada das mansões celestiais para o seu coração. Cristo entrando na sua vida. Já em João capítulo 1, versículo 2, fala assim, se nós recebemos Jesus como Filho, cremos no Senhor como Filho de Deus. Deixa eu abrir aqui, irmãos, é mais fácil eu ler. Surgiu da minha cabeça aqui, tem que ler. João capítulo... Irmão, abre aí para mim. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você recebeu o poder de ser feito filho de Deus, isso é, aos que creem no seu nome. Você recebeu o dínamo de Deus, você recebeu a semente de Deus, você recebeu a vida de Deus, você recebeu a ressurreição de Deus, você recebeu uma proposta da eternidade na sua vida, o poder de Deus. Romanos 8:11, Deus fala assim, o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos habita em vós. Aquele mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vós. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará os vossos corpos mortais pelo mesmo Espírito que em vós habita. Irmão, você tem um espírito de ressurreição aí dentro, sabia? Ele é poderoso para fazer uma revolução dentro de você. Se você buscar o Senhor, Deus fala aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, não subiu o entendimento do homem. Essas coisas Deus preparou para mim e para você, querido. É grande demais a proposta de Deus para você ficar brincando de crente. Toma posse da vida eterna. Deus falou isso para mim. Estava preocupado em ter dinheiro, crescer. Aí Deus falou para mim assim, filho meu, melhor é o pouco com contentamento. Aquele que buscou muitas riquezas, caiu em grande tribulação. Em seguida ele vem falando, fala assim, toma posse da vida eterna,
a qual tem dado testemunho diante de muitas pessoas. Oh, querido, você quer tomar posse da vida eterna? Não existe maior presente do que ter Jesus na sua alma e no seu coração. Eu quero orar por você. Você bota aí no chat que você fez essa oração conosco. Eu quero orar por você. Se você está aqui e não tem certeza da salvação, me dá um sinal, eu vou orar por você nessa noite. Mas se você tem essa certeza, glória a Deus. E você que está assistindo conosco essa live, está aí também com o desejo de que o reino de Deus entre na tua vida, no teu coração. Jesus quer ser o Senhor da sua vida. Você quer Ele como seu Salvador? Coloca aí no chat, coloca para a gente aí, nós vamos orar por você. Vamos fazer uma oração. E nessa oração eu quero que você repita comigo, entregando a sua vida nas mãos de Deus. E Deus vai trazer para você a proposta deste reino. E você observe os conselhos do rei Davi, porque os conselhos dele é uma proposta para você andar diante do trono da graça de Deus. Ora comigo, vamos fechar os olhos. Senhor Jesus, nessa noite, eu abro o meu coração para Ti, para que o Senhor entre na minha alma, na minha vida, porque eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor veio a este mundo e derramou o seu sangue na cruz, para perdoar os meus pecados. Eu creio, Senhor, que ao terceiro dia, o Senhor ressuscitou, a morte não te deteve. E o Senhor está vivo à direita do Pai e intercede particularmente pela minha vida. Eu preciso, Senhor Deus, eu recebo e eu aceito a sua intercessão pela minha vida. E eu peço no teu nome, Jesus, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de vida, o Espírito que me adota como filho, que dá poder para eu ter ressurreição e vida eterna, ó Pai, Ele venha morar em mim, venha habitar no meu coração, na minha mente, na minha jornada, para que eu possa entender as Escrituras e obedecer à Tua vontade, Senhor. Eu agradeço no Teu nome, Jesus. Ó Pai, me aceita agora, por meio do Cristo, na Tua presença. Em nome de Jesus eu oro e já agradeço. Amém. Amém. Eu quero fazer mais uma oração. Eu quero orar pelos enfermos. Amado Deus, sei que Ele usa, não sei como é que Ele usa, como é que Ele faz, mas Ele usa. E eu quero orar pelos enfermos. Se você está enfermo aí, fique em pé, nós vamos fazer uma oração por você. Não precisa vir aqui à frente, não. Os que estão aí também na nossa live, estão nos assistindo, coloca a mão no teu coração, coloca a sua vida na presença de Deus. Mas se você precisa de uma cura agora, fique em pé, nós vamos orar, pedir para Jesus curar você. Ó Deus amado, nessa noite gloriosa, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu sei que o Senhor cura, Senhor Deus. Eu já vi muitos milagres dentro de um hospital. Oh Deus, continua fazendo aqui também, Senhor. Pai amado, vá, Senhor Deus, de encontro às necessidades, seja, Senhor Deus, ó Pai amado, no pâncreas, seja, Senhor Deus, ó Pai amado, no coração, seja, Deus amado, nas veias, na aorta, seja, Senhor Deus, ó Pai amado, nos tecidos, seja, ó Deus amado, ó Senhor, no pulmão, seja, Senhor Deus, ó Pai, na cabeça, ó Senhor, no sistema nervoso, sistema periférico, sistema central, seja sobre a coluna, sobre as vértebras, ó Deus amado, nós sabemos que o Senhor, ó Pai, sonda os rins, ó Deus amado, sonda, Senhor Deus, ó Pai amado, o intestino, ó Pai delgado, seja o intestino grosso, sonda agora, Senhor Deus, ó Pai amado, todo espírito de enfermidade, todo câncer, todo caroço, tudo aquilo, Pai amado, que perturba, ó Pai, aqueles que estão precisando de uma resposta, em nome de Jesus. Enfermidade nós ordenamos, sai, em nome de Jesus, bate em retirada agora desses corpos, serve agora ao Senhor, em nome de Jesus, cura agora o teu povo, Senhor, dá saúde, Senhor,
Espírito de vida, Espírito que ressuscitou Jesus, Espírito que agora habita no teu povo, realiza, Senhor Deus, as maravilhas de saúde nos tecidos, nos nervos, em nome de Jesus, nas células, em nome de Jesus, haja cura, haja saúde sobre o teu povo nessa noite, pois eu oro e já agradeço. Amém. Deus abençoe, irmão. Quero chamar o pastor. Amém, glória a Deus. Já vamos servir a ceia do Senhor. Eu queria convidar você que é membro desta igreja, outra igreja reconhecimento evangélica, que participe conosco da ceia do Senhor. Bom ver o pastor Welles conosco mais uma vez hoje aí, né? E ver os irmãos que não estiveram pela manhã, mas estão conosco aqui à noite. É muito bom. E eu creio que o Senhor permanece aqui. E o Senhor ainda tem bênçãos para distribuir. Bênçãos para você, para a sua vida, e para você que também está nos acompanhando pelas redes sociais. Amém? E depois da ceia, nós iremos receber as ofertas, seus dízimos, mesmo que você tenha feito pela internet, ou tenha depositado em gasofilácio. Pela manhã nós ministramos uma palavra específica sobre isso. Eu não vou repetir aqui, então você assista a live de hoje pela manhã. Dá lá, assista. E agora todos os cultos, segundo a orientação do Senhor, nós vamos retirar os dízimos ofertas, tá bom? Sem constrangimento, ficar à vontade, mas é a orientação de Deus para abençoar a sua vida, abençoar a igreja e nós continuarmos sendo também canal de bênção na vida daqueles que estão conosco e que precisam de todos nós. A obra continua. A oferta de hoje ela é dirigida exclusivamente, né, para as nossas missões. Depois eu vou fazer um relatório das missões que a igreja atua. Vocês vão tomar conhecimento no boletim, nós vamos colocar no boletim, para você saber. Então, é uma hora diferente. É um tempo de restituição, de restauração. E como eu falei pela manhã, a palavra que eu ministrei nesta manhã foi uma palavra de libertação na minha vida. Amém? Então, eu creio que eu fui muito mais abençoado do que todos aqui. Eu espero que isso também seja abençoado. E que este tempo de Deus na tua vida seja melhor, seja mais agradável, mais aprazível, e principalmente um tempo de prosperidade, de vitória, de cura e de libertação. Amém? Vocês receberam um envelope, né? Depois eu vou pedir para o pessoal colocar o Pix, né, pela internet, para as pessoas verem o Pix da igreja, caso queira transferir. No boletim também tem um Pix, você pode fazer a transferência agora ou depois, tá bom? Mas independente disso, se você trouxer ou não, nós vamos recolher aqui na frente e depois nós vamos também ungir vocês. Todos os cultos de domingo pela manhã, pela noite, cultos de terça, cultos de quinta-feira, nós estaremos recolhendo as ofertas, tá bom? Como está escrito lá em Atos 4, 5, né, que a gente viu hoje, não foi? 4, 5 pela manhã, que as pessoas levavam aos pés dos apóstolos as suas ofertas e os apóstolos abençoavam aquelas pessoas. Estamos debaixo da direção de Deus. Então, você ouça a minha palavra de manhã, depois dá uma olhadinha pela internet e você vai entender por que nós estamos agora com este procedimento na igreja. Amém? Então, vamos nos colocar de pé enquanto vão colocar a ceia do Senhor aqui. Convidar os pastores, evangelistas, diáconos escalados para hoje à noite, para estarem presentes conosco. A live pode continuar, tá bom? Tá?
Amém. É tão bom participar dos momentos de comunhão, de intimidade com a igreja, com os irmãos. É tão edificante. Glória a Deus. Amém, pastor Hélio? Graça e a paz. Amém. Como diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim: que eu recebi do Senhor e que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, nos foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fez isto em memória de mim. Por modo semelhante, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, fazei isto todas as vezes que o bebeis em memória de mim, que todas as vezes que comeis este pão, bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice dignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Neste momento você possa refletir sobre a sua vida, refletir sobre o seu caminhar, o que você sabe que precisa fazer diferente, aquilo que o Espírito Santo está orientando você agora aí, porque Deus está falando ao teu coração, como também ao meu de todos nós aqui, o que Ele quer de nós a cada dia, o que Ele quer de diferente em nós, uma atitude, um procedimento, algo no caráter, algo na família, algo na vida secular, na vida espiritual. Feche seus olhos, reflita. É teu tempo, é teu tempo de cura, é teu tempo de pedir perdão, é teu tempo de se aliançar com o Senhor. É teu tempo de se prostrar diante do teu Pai, chorar aos pés do Senhor, porque Ele vai te pegar pelas mãos, Ele vai te levantar, vai te abraçar e vai te dizer: eu te perdoo. Porque na cruz do Calvário eu foi consumado ali todo o projeto de Deus para a restauração da tua vida. Quando eu morri naquela cruz, o que eu padeci antes, o que eu sofri, foi para que hoje você tivesse vida e vida em abundância. Ele te diz mais, Ele te disse: quando eu ressuscitei, eu venci a morte, eu venci o pecado. Eu estou aqui hoje para te perdoar, para dizer o quanto você é importante para mim. Venha, entre na presença do teu Pai. Entre para se banquetear na presença dEle, porque você hoje pediu perdão. Você hoje renovou a aliança com Ele e comigo. E que o Santo Espírito continue trabalhando na tua vida cada dia mais. Receba agora o teu perdão, a tua cura. Receba agora o renovo do Espírito Santo na tua vida. Amém? Eu vou pedir que o evangelista, a Manuel está lá na frente, vou pedir que a pastora Cláudia ore pelo pão. Deus, esta noite nós gostaríamos de agradecer a Ti, mais uma vez, pela Tua infinita bondade, de ter enviado o Teu Filho amado, para nos salvar.
para morrer na cruz do Calvário por nós. Este corpo representa o seu corpo na cruz. Esse pão representa o seu corpo na cruz. E nós queremos consagrar a Ti, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado por esse grande feito, porque nós não merecíamos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que o pastor Hélio Roberto consagre o vinho. Senhor Jesus, que privilégio sentar à mesa do Senhor. Porque para sentar à mesa do Senhor, uma coisa só é necessária: um coração contrito e quebrantado diante de Ti. Um coração que te diz: eu te amo, Jesus. Um coração que diz: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E com o coração entregue a Ti nesta noite, Senhor, nós consagramos esse suco de uva, que representa o sangue do Senhor derramado por nós na cruz do Calvário, que nos legitima a sentar à mesa do Senhor sem que nós mereçamos. E nessa noite nós te dizemos: muito obrigado, Senhor, por nos chamar para o banquete que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado por tanto amor, obrigado por tanto sacrifício, obrigado por ser o nosso Senhor, o nosso Deus e o nosso Salvador. Nós te amamos, Senhor, e queremos estar aqui. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir que o Itamar distribua os elementos. A bagagem do passado eu carreguei e vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era condenado, era condenado.
escandaloso amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus nos foi traído ao pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em sua jornada, nos momentos finais de sua vida, após ter ministrado o Evangelho, ter ministrado a verdade, depois de ter sido luz às nações, depois de impregnar no coração de homens e mulheres a verdade, ele estava pronto. Estava pronto para padecer por cada um de nós. Estava pronto para entregar a sua vida para que o homem tivesse remissão dos seus pecados, para que o homem pudesse ser religado ao Criador, para que o homem pudesse novamente desfrutar da presença do Pai. E naquele momento que Jesus entregou a sua vida, o véu se rasgou de alto a baixo, porque não teria mais impedimento nenhum para que o homem adentrasse diante do Deus Pai. Mediante a consumação de Jesus Cristo como Filho de Deus, que veio para cumprir o chamado, para ser o Cordeiro que traz a paz, para ser aquele que com seu próprio sangue pagou por todos os pecados da humanidade. Naquele momento ele espiava a sua vida, padecia de enfermidades, padecia de dores, se fez pecado por nós. E naquele momento em que Deus Pai tirou o rosto de sua face, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Naquele momento se consumou o plano de redenção do Senhor, e Jesus permaneceu 3 dias. 3 dias, quando o inferno se jubilava e que pensava ter triunfado sobre a vida, Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo deu o brado de vitória, e Ele falou, eis agora que estou ressurreto. Não há mais nada a ser feito pelo homem, basta agora crer em mim, e será salvo tu e a tua casa. Por isso, ao participar deste pão, ao beber deste cálice, você está afirmando diante do Senhor, Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo de Deus, afirmando também diante de todas as potestades, de que Jesus Cristo é o teu Senhor, e que você anela e deseja a volta dEle, para que Ele venha resgatar a igreja, resgatar os céus, para irmos morar a eternidade com Ele. Maranata, vem, Senhor Jesus, como Ele mesmo diz, até que eu venha. Em breve Ele virá buscar a sua igreja. Tomai e comei, diz o Senhor. Antes de tocar o cálice, troque o cálice com alguém que você sabe que, na sua confiança,
dizendo que o amo no amor de Cristo, porque ainda estamos vivendo alguns dias meio difíceis, mas podemos tocar o cálice uns com os outros, se assim o Senhor colocar no teu coração. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos unir, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos unir, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Que alegria poder voltar a trocar o cálice com os irmãos. 3 anos de luto,
3 anos de pandemia, 3 anos de distanciamento, mas voltou o tempo da comunhão e da graça em nome de Jesus. Por semelhante modo, pode ser tomar dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Que todas as vezes que comeis este pão, bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Maranata, vem, Senhor Jesus. Tomai e bebei, diz o Senhor. Bondoso Deus, como é lindo, meu Pai, estar na Tua casa, Senhor, e ver o Teu povo em comunhão, Pai, partindo o pão, tomando o vinho, Senhor Deus, e comemorando o grande e incomensurável amor de Deus pelas nossas vidas. Pai, eu sei que um banquete está nos esperando um dia, onde nós iremos junto com o Senhor, poder juntos, face a face, agradecer por todos esses dias de misericórdia, de amor, de paz e de justiça que o Senhor nos deu, graças ao Teu Filho Jesus Cristo. Enquanto estivermos nessa terra, ajuda-nos, Senhor Deus, a amar, ajuda-nos, Senhor Deus, a cravar, Senhor Deus, este amor nesta terra e anunciar a morte do nosso Senhor até que Ele venha. E nós sabemos que Ele virá tirar de nós toda lágrima do rosto, toda dor e todo o peso da justiça, todo o peso, Senhor Deus, da vida, e tirará de nossos ombros tudo aquilo que tem feito, Senhor Deus, padecer. E nós iremos, Senhor Deus, reinar para todos sempre. Iremos reinar para todos sempre com um Deus justo, sobremodo excelente, que nos chamou para sermos os seus filhos amados. Tudo isso porque primeiro nos amou. Alimenta o nosso amor por Ti, Pai. Que nós saímos dessa ceia hoje e possamos entrar nessa semana cheios de amor, cheios de fé, esperança, renovados na nossa fé, crendo num Deus que ouve, crendo num Deus que quebra grilhões, crendo num Deus que nos acude, crendo num Deus que nos abraça, e olhar para os nossos irmãos, olhar para os nossos vizinhos, olhar para aqueles que estão do nosso lado, repletos de carinho e amor, e dizer para eles que tem um Deus que não esqueceu deles. Obrigado por essa festa, obrigado por este amor, obrigado por este vinho, obrigado por esta ceia, em nome de Jesus. Amém, Pai. Glória a Deus. Agora nós vamos participar do ofertório, e quando a equipe de louvor nos traz um cântico, você pode sair do seu lugar e vem aqui. Independente se você trouxer ou não a sua oferta, você já depositou no gasofilaço, depositou no banco, ou ainda está trabalhando isso na sua vida, devido aos momentos que tem pensado, não tem problema não, pode vir aqui na frente. Nós queremos ungir você também, para que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós, os pastores, vão estar reunidos aqui, te aguardando para ungir você. Pode sair do seu lugar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu
sem medo então. Terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né? Vontade de continuar aqui a madrugada toda, a noite toda. Esse corinho é muito bom, né? Não? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E o nosso amanhã começa agora. Começa hoje, na tua vida. Cada dia é o novo de Deus. É o crer no amanhã, a cada dia. Em nome de Jesus. Vocês viram aí o boletim? A igreja voltou a publicar o boletim com a palavra pastoral. Inclusive, semana que vem vai ser um culto, Dia das Mães, pela manhã e dia à noite. Para toda a igreja, mas é um culto dirigido mais para as mães. Mães que já são avós, que já são bisavós. Mães que ainda não são mães, mas que serão mães logo, né? Em nome de Jesus, dos cultos. Tá bom? Então, em nome de Jesus, recebe a palavra de vitória de mães. Amém? Ô, glória! Maná! Amém? Glória a Deus. Tá bom? Então, o Moza vai interpretar a bênção apostólica, dar umas palavrinhas do encontro de casais. Tá bom? Então, nossos avisos estão no boletim. Tá? Cantamos junto. Irmãos, nosso encontro de casais em agosto. Temos 2 vagas. Amém? Esperando você. Se você não tem alguém, se você tem alguém para convidar, pode convidar. Nós estaremos fechando agora dia 10 as inscrições, não, a reserva, e nós temos ainda vagas. Então eu conto com vocês. Aniversário da igreja, dia 8 de julho. Glória a Deus. Nós estaremos comemorando dia 8 de julho, amém? Lá na chácara, lá no Parkway, onde nós fizemos a última reunião nossa. Vai ser uma bênção, vai ser a feijoada.